Moçada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Pessoal, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre as questões da eletricidade, utilização de eletricidade no mundo e no Brasil, tá bom? É um tema bem tranquilo, sossegado, pessoal. Espero que gostem. Um grande abraço, boa aula a todos. Vamos lá. Então vamos nessa mais uma vez aqui, todo mundo empolgado, microfones abertos, aquele que não pode faltar, matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, tcharará, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aê, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre geração de energia elétrica no mundo e também no Brasil, né, que inclui o mundo, óbvio, né? O mundo está incluído, o Brasil está incluído no mundo, claro, né? Então vamos lá, correspondente aí às aulas 70, 71, 72 de vocês, já estamos na reta final aí do aprendizado. Beleza? Vai ser uma aula bem light, bem tranquila. Espero que todos gostem. Vamos começar aí. Eu vou começar de uma forma bem assim chamativa para vocês, que é um destaque que aparece muito nos processos seletivos, como vestibulares, ou também como PAS, PSS, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Consumo de energia elétrica por setor de atividade. Como que é distribuído o consumo de energia elétrica no mundo, tá? De que forma que ele é distribuído? Apesar de estar bastante presente em tarefas corriqueiras, no nosso dia a dia, apesar de a gente usar tanta eletricidade, como nós estamos usando agora, por exemplo, em todo o mundo, a energia elétrica é mais utilizada, como mostra o gráfico, a seguir, pelo setor industrial, certo? Então, eu coloquei aqui entre parênteses, porque sempre que aparecer essa unidade de medida, vocês já sabem o que corresponde, tá? O MTOI, que é METOI, certo? Milhões de toneladas de equivalentes. Então, é o quilowatts equivalentes em milhões de toneladas. Vamos lá? Isso aí é só para vocês terem noção, porque às vezes aparece o nome e fica todo mundo perdido. O que isso significa e o que isso quer dizer, tá? Então, vamos nessa. Ó, eu vou fazer o comparativo do ano de 1973 com 2014, tá, pessoal? É muito interessante isso, ó. Mundo, consumo de energia elétrica por setor de atividade. Em 73, a indústria consumia 53%, certo? Já em 2014, a indústria passou a consumir menos e outros setores da economia passaram a consumir mais, certo? Então, tirando a indústria, aqui são outros setores, tudo bem, das atividades econômicas. Isso inclui comércio, inclui agricultura também. O que é um fato é o seguinte, não é que o setor secundário encolheu, é que o setor terciário cresceu demais. E o setor secundário também cresceu, mas não tanto quanto o terciário. Comércio, prestação de serviço, hoje em dia, em 73 não era muito comum você ter vários shoppings, né, pelas cidades. Inclusive, nessa data, Londrina não tinha nenhum shopping, né? Já aí, você vai para 2014, Londrina tem um conjunto, acho que são 5 shoppings, se eu não me engano, 4 ou 5, não estou lembrado, certo? Mas só para vocês terem uma ideia, são lugares que consomem muita eletricidade. As lojas estão ficando maiores, né? Você entra nas lojas que a gente chama de magazine, que são aquelas lojas gigantescas, tipo a Havan, tipo o próprio Magazine Luiza também, são lojas grandes, consomem também muita energia. E isso acaba fazendo frente ao processo industrial. E na indústria, as máquinas elas estão mais inteligentes e mais econômicas também, certo? Então, isso fez com que houvesse uma queda. Mas só que o interessante mostrar para vocês é isso aqui, ó. O transporte antigamente gastava 2,4% do total de energia consumida no mundo. Nos anos mais atuais, ele gasta apenas 1,5%. Se você for ver isso, isso significa várias coisas. Aumentaram o número de transportes, aumentaram o número de pessoas circulando através de veículos automotores, principalmente, né? Mas também aumentou a economia e a rentabilidade de cada um desses veículos. Os carros mais antigos, eles faziam 3, 4 litros por quilômetro, 3, 4 quilômetros por litro de gasolina. Hoje, você tem carros com potências semelhantes fazendo 9, fazendo 10, 11 quilômetros por litro, certo?
Então, eles estão aproveitando mais a energia produzida por eles mesmos. Joia? Então, vamos lá para o próximo. Lembrando, qualquer dúvida, anota aí, pode me perguntar à vontade no final da aula sem nenhum problema, tá? Países que produzem mais energia no mundo, pessoal, isso é importante vocês saberem, ó. Isso se explica em grande parte porque as duas maiores potências industriais, China e Estados Unidos, são também os maiores produtores de energia elétrica do mundo. Bom, se eles são um dos maiores, né, são os maiores países industrializados do planeta, automaticamente eles vão precisar de muita energia. Então, vai colocar eles na cabeça, tá? Beleza? Ó, o TWH aqui, certo? Que eu tinha comentado com vocês na página anterior. A China, ela fica na frente da produção energética mundial, seguida pelos Estados Unidos. E olha aí, pessoal, uma surpresa que muitas vezes as pessoas não sabem, né? A Índia fica em terceiro lugar e a Rússia em quarto. Depois só que vem a terceira ou segunda, né, economia mais rica do mundo, que é o Japão. O Japão, ele sabe utilizar e reutilizar a energia de uma forma absurda. Então, até mesmo por isso, né, que ele sabe esse processo de manuseio da energia, que ele fica tão distante dos líderes, ó, repara, tudo bem? E o que eu quero chamar muita atenção de vocês é que praticamente a China tem um quarto da produção, né, de energia elétrica do planeta, praticamente um quarto. Vai aqui para 24, se desse 25 dava um quarto certinho. Tudo bem então, pessoal? Ó, o Brasil também ele merece um destaque porque ele está entre os países que mais consomem, mas só que nós temos que lembrar que nós temos a quinta maior população do mundo, certo, pessoal? Tendo a quinta maior população do mundo e ficando ali em oitavo lugar na produção de energia, significa que nós não estamos muito ruins relacionados ao processo de desenvolvimento. Mas assim, mas o que ele está falando de energia, ele está falando de desenvolvimento? É assim, quanto mais o país se desenvolve, mais energia ele gasta. Então, se é um país pobre, a maioria da população não vai ter ar-condicionado, a maioria da população não vai ter televisão, a maioria da população não vai ter aparelhos que consumam energia em casa. Isso é uma medida rasa, é uma medida tecnicamente errada de se fazer, mas só que funciona, tá? Não com a perfeição, mas funciona. Quanto mais gasto de energia, né, teoricamente, significa que o desenvolvimento está chegando mais e mais para você. Lógico que você pode ter também algumas exceções. São países que têm aparelhos que gastam muita eletricidade, carros que não funcionam direito e gastam muito combustível. Lógico que você pode ter isso. Por isso que eu falei que é mais ou menos ele funciona, tá? Mas é mais para mais do que para menos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Continuando aí. Setores que consomem mais energia. Atenção, pessoal. Setores que consomem mais energia. Isso é massa. Olha aqui, ó. Eu fiz questão de colocar essa curiosidade para vocês, ó. A Índia lidera o ranking de país com maior consumo de energia, com China e Estados Unidos logo em seguida. Atenção, a Índia, aí ali atrás era produtor, certo? Aqui é consumidor. Então, a Índia, ela consome muita energia, ela é o top da linha. Quando você fala assim, qual é o país que mais gasta energia no mundo? Aí você vai pensar, Estados Unidos, China, Rússia, né? Você pensa nisso daí. Não, na verdade, o que mais consome, que mais gasta energia é a Índia, certo? Representando 40% do consumo primário de energia no mundo. O grupo dos 20 países que mais consomem, atenção, esses correspondem a 80% do consumo primário global. Então, se você pegar os 20 países do mundo que mais consomem eletricidade, eles sozinhos vão consumir 80% da energia do planeta. Energia primária é aquela que você usa já de primeira, assim, que você já usa de forma direta, certo? Então, para pensar que são 228 países no mundo. Apenas 20 países, os 20 primeiros, consomem quase que a totalidade da energia do planeta. Imagina o que sobra para o restante. Então, quando você pensar no uso e consumo de energia, lembra sempre disso, tá, pessoal? Que 20 países no mundo
consomem 80% de toda a energia do planeta. Vamos lá. Dados sobre o consumo de energia podem ser indicadores importantes sobre o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das pessoas numa sociedade pela atividade dos setores industrial. Então, vamos destacar aqui, ó. Então, é aquilo que eu estava explicando para vocês ali atrás, ó. Ele pode mostrar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida, né, que a gente tinha comentado. Através dos setores industriais, também o setor comercial, serviços, além da capacidade da população de adquirir bens eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, etc. E utilizar serviços. Através disso, você consegue ver se o país está produzindo e consumindo tudo isso, o país não é tão ruim, tá? Isso aí, ó, presta atenção, eu coloquei entre aspas, pode ser, não quer dizer que é, pode vir a ser, beleza? Então eu quero que vocês guardem bem isso aí, tá? O indicativo de consumo de eletricidade aumentar significa, ou pode significar que a população está vivendo melhor. Joia? Tranquilo? Então vamos lá. Usina e a produção de eletricidade. Então, as usinas e a produção de eletricidade. Como que funciona? Certo? Vamos destacar aqui os tipos que a gente pode ter de produção de eletricidade. Independente do material utilizado para a produção de energia elétrica do mundo, que é gerada basicamente por 3 tipos de usinas. Então, é importante vocês tomarem nota aí no caderno de vocês. 3 tipos de usinas. Olha aqui, ó. Termoelétrica, hidrelétrica e termonuclear. Escuta, preste atenção. Termoelétrica, então, termo de temperatura, elétrica, eletricidade, então através da queima você produz algo. Hidroelétrica, através da água, hidroelétrica. E termonuclear, através da fissura, da quebra do núcleo, você consegue a produção de energia elétrica. Basicamente, você tem essas 3 formas. Aí delas você consegue retirar outros momentos, tá? Então você vai ter as subdivisões, mas vamos guardar essas 3 por enquanto. Para transformar o insumo em energia, preste atenção, essas usinas utilizam turbinas. Então, todas elas você tem que movimentar a turbina vai movimentando uma sobre a outra, são 2 pecinhas assim bem interessantes, que conforme elas vão girando, ou então tem uma girando no meio e uma outra parada na lateral, que elas passam bem rápido e formam um campo eletromagnético, que a partir desse campo eletromagnético é conseguido, o pessoal transforma em energia elétrica. Tudo bem? Então, é assim que funciona. O que as diferencia principalmente é a origem do material usado, como eu estava fazendo com vocês aqui, ó, queima, água e material radioativo, nuclear, tá? No uso no processo. Então, vamos lá para o próximo. Usinas e produção de eletricidade, termoelétricas. Então, ao invés de ficar parando, falando aqui no Brasil, explicando do mundo, etc e tal, eu vou primeiro dar um apanhado geral de cada uma delas, para vocês entenderem como elas funcionam. Aí depois a gente comenta, já vai comentando, né, cada uma delas no Brasil e no mundo, e aí depois a gente fecha falando um pouquinho do Brasil. Vamos lá? As usinas termoelétricas geram energia por meio de queimas de biomassa ou combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e petróleo. Tudo bem? Então, já dá para perceber que aqui é dependente de algum recurso mineral retirado do solo, principalmente os combustíveis fósseis. Tudo bem? Vamos lá. O calor proveniente dessa queima transforma a água existente no sistema em vapor, que, por sua vez, move a turbina. Então, é como um processo de uma panela de pressão. Lógico, uma escala completamente diferente. Você esquenta a água, ela evapora e ela vai querer sair por algum lugar. Esse lugar que essa água vai sair na panela de pressão é aquele biquinho. No caso de uma usina, você faz a água passar
pela região da turbina e ser canalizada de volta ao ambiente, beleza? Porque daí você aproveita a pressão da própria e vai movimentando a turbina, joia? Um dos piores impactos ambientais possíveis ocorre quando os gases residuais do processo são emitidos, atenção, os gases residuais do processo são emitidos para a atmosfera. Acho que todo mundo já entendeu aí. Ele ajuda a poluir pra caramba e amplifica o efeito estufa. O efeito estufa que sem o homem movimentar é positivo. Quando o homem amplia o efeito estufa, aí é negativo. Tudo bem? Usinas e produção de eletricidade, hidrelétricas. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho o que a gente conhece bastante, que tem bastante no nosso território. Vamos lá? Nas hidrelétricas, a força das águas aliadas à gravidade movimentam as turbinas. Então, a primeira coisa que eu vou desmistificar para vocês. Não adianta a China fazer um lago de 1.100 quilômetros de extensão, como é o lago da usina hidrelétrica de Três Gargantas. Por quê? Quando ela começou a construir, se a gente comparar com o lago de Itaipu, o lago de Itaipu ele tem 345 quilômetros, tá? Basicamente. E o de Três Gargantas, então 345, vamos lá, redonda para 350. 350 quilômetros contra 1.100 quilômetros de extensão do lago chinês. A usina de Três Gargantas na China, ela tem 100 metros a mais de altura, né? Quase 100 metros a mais de altura do que Itaipu. Então, Itaipu é grande, a de Três Gargantas é monumental. Beleza? Itaipu tem 198, Três Gargantas está ali na casa de 289, 291, 291, 292, é isso aí, se eu não me engano, tá? É quase 100 metros a mais do que Itaipu, joia? De altura, o paredão dela, para segurar a água. Aí você fala, meu, Três Gargantas produz... Não, não produz. Hidrelétrica de Itaipu produz 4 vezes mais que Três Gargantas. Por quê? Três Gargantas foi feito num relevo praticamente plano, então a gravidade não funciona tão bem. Por quê? Itaipu foi feito num relevo planáltico. A gravidade empurra toda a água do lago sentido Itaipu, sentido a barragem, dando uma pressão e girando a turbina de uma forma absurda. Já em Três Gargantas não é assim, ela é reta. Ela sendo reta, o que acontece? A água vem lenta, não tem a ação da gravidade a não ser a altura da parede. E aí faz com que eles não produzam tanto quanto nós, certo? Então, o maior aproveitamento do mundo em usina hidrelétrica é e será, pelo jeito, para sempre, a usina hidrelétrica de Itaipu. O para sempre é muito forte, muito puxado. Às vezes, você pode tirar várias pessoas de determinadas regiões e conseguir uma produção maior que a de Itaipu. Joia? Tranquilo? Mas só que Itaipu movimenta muito menos impacto ambiental, movimenta muito menos cidades na região, menos é horrível, né? Muito menos cidades na região, deslocou muito menos população, né, do que Três Gargantas. Três Gargantas, vocês terem uma ideia, movimentou mais de 1.000 vilarejos ou cidades para conseguir fazer o lago da barragem. É um absurdo aquilo ali, tá? Que o governo chinês fez só para ficar maior que Itaipu e conseguir o título de maior usina hidrelétrica do mundo. Mas não é a que mais produz no planeta. Vocês terem uma ideia, a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, no Rio Tocantins, ela produz absurdamente mais que Três Gargantas em relação aos quilowatts e a sua extensão também. Então fica a primeira e a segunda usina que mais produz no mundo aqui no Brasil, né? Beleza. Sorte deles lá de ter gasto tanto dinheiro assim para fazer e ter feito um dano ambiental tão grande também, tá? Porque a usina hidrelétrica dá um dano ambiental danado. Utiliza-se águas represadas de rios, né, que são as barreiras que a gente estava explicando agora, ou quedas de águas naturais, cachoeiras. Quanto mais encachoeirados o rio, mais utiliza. O Brasil fez a atrocidade de aceitar Itaipu
perdendo as 7 quedas que ficava na cidade de... Ficava não, fica, mas só que está inundada, né? Na cidade de Guaíra. Se um dia alguém tirar Itaipu de lá, com calma, assim, tipo, explodindo a barragem, deixando toda a água descer de uma vez, porque daí inunda totalmente Buenos Aires, para quem não sabe, né? Brincadeira, não pode falar isso. Voltando. Então, se alguém baixar o nível de Itaipu, as 7 quedas voltam a aparecer lá na cidade de Guaíra, beleza? Elas estão preservadas ali. 7 quedas que, inclusive, eram um grande patrimônio natural, tá? E estava sendo colocada como patrimônio natural da humanidade, mas não deu tempo de inundar ela antes. Elas, né? Antes. Para quem não sabe o que é 7 quedas, procura que vale a pena ver, cara. Era o patrimônio. Se vocês acham Foz do Iguaçu bonito, 7 quedas, meu, era absurdamente bonito. E o mais legal é que você tinha aquelas pontes suspensas, aquelas pontes de madeira, tipo Indiana Jones, assim, que você atravessava de um Foi, lado para o outro. Vocês já viram, já? foi essa que caiu, não foi? Foi, quando estava subindo o nível do lago, teve mais de 1 milhão de pessoas por dia indo visitar lá, e ela não aguenta, né, meu? Que ela era feita de corda, né? Aí nos últimos 4 dias teve 5 milhões de pessoas visitando, assim. Foi um negócio absurdo. Daí uma das pontes caiu. Porque o pessoal na época não cuidava muito desse negócio de segurança, né? Vai, só 50 pessoas por vez. Não, ficava todo mundo lá no canyon tirando foto. Vocês ficaram sabendo disso, então? Sim? Pode responder. Sim, sim, sim. Só para não deixar no Sim, sei. vácuo. Ah, sei. Então tá bom. Massa, massa. Vamos embora, então. Qualquer dúvida é só perguntar, hein? Por isso, as áreas cujo relevo é predominantemente planáltico têm grande potencial hidráulico. Você, uma pessoa esperta, né, está prestando atenção na aula de geografia, eu estou falando. Áreas planálticas têm grande potencial hidráulico. Por que danado alguém vai enfiar uma usina hidrelétrica na região norte, no meio da floresta amazônica, pessoal? Por quê? Por quê? Num relevo. Ah, professor, mas só que lá onde foi instalado é planalto, beleza. É um planalto com desvio de planície no relevo. É um lugar quase plano, quase não tem quedas d'água, quase não tem corredeira, não tem força. Só serviu para destruir floresta. Para quem não sabe de quem eu estou falando de Belo Monte, né? Que foi a crise ecológica no Brasil, essa tal de Belo Monte, e com razão. Posso também citar, mais antigamente, Balbinas. Fizeram a hidrelétrica de Balbinas, cara, no meio da floresta amazônica, num lugar... Ficou uma água parada, cara, deu problema de mortalidade de peixes, animais, botos, morreram muitos. Agora eles ficam fazendo estudo até hoje para ver se refaz, né, a população de botos lá. Porque ficou muita matéria orgânica parada, ela apodreceu na água, a água ficou sem oxigenação. Acabou matando com tudo, acabando com tudo. Foi um negócio assim terrível. Quem sabe explicar isso bonitinho é o Pedro. O Pedro ele explica de uma forma biológica. Eu sou geógrafo, eu só explico por cima, né? Vamos lá então, pessoas. Próximo aí, ó. Usinas hidrelétricas e produção de eletricidade, né? Só mais uns detalhes. A despeito de ser considerado uma energia renovável, teoricamente limpa, repara como eu coloquei o limpa aqui, não emite poluentes na atmosfera. Beleza, né? Esse não emite, você viu que eu coloquei entre parênteses. A energia hidrelétrica, uma vez que precise... deixa eu melhorar isso aí, né? Porque ele ia falar assim, uma vez que precisa da construção de uma usina hidrelétrica para se produzir, acarreta alguns impactos ambientais, né? A saber. Então, eu vou pôr para vocês quais são esses impactos ambientais. Mas deixa eu só explicar um pouquinho melhor esse negócio aqui, ó. Porque eu deveria, em vez de ter colocado entre parênteses, eu poderia também ter colocado entre aspas, né? Não emite poluentes na atmosfera. A usina hidrelétrica emite gás metano da decomposição de matérias que ficam quando você faz o reservatório. Você faz o reservatório, vai inundar áreas. Vai morrer animal, vai morrer vegetação, aí se decompõe e solta o gás metano. O gás metano, ele é altamente preocupante com relação à camada de ozônio, porque o metano ele vai lá e rouba o ozônio.
Isso, então todo o metano, inclusive aquele que nós produzimos depois de comer uma bela feijoada com salada de repolho e um ovinho para completar, né? Depois desse processo todo, nós também soltamos o metano. E esse metano ele também contribui para a destruição da camada de ozônio, joia? Chegando até a mesma. Então vamos lá, vamos descobrir então aqui o que essa construção de usinas hidrelétricas produz de impactos ambientais. Alagamentos de áreas, destruição de ecossistemas, tudo, tá, pessoal? Fauna, flora e solo. Solo também é um ecossistema extremamente importante, tá? Ele fica inundado, os três no caso. Extinção de espécies, como já aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Teve lugares onde você tinha um hotspot vegetal, você tinha um tipo de vegetação só daquele lugar, com a produção da usina, com a configuração da barragem, ela acaba tomando uma grande área e esse hotspot ficou embaixo da água, automaticamente ele desapareceu. Joia, que era um derivado de Mata Atlântica importantíssimo, mas não vem ao caso agora, deixa mais para frente a gente comenta sobre ele. Destruição de comunidades ribeirinhas, todo mundo que morava próximo ao rio teve que se deslocar, porque o rio ia inundar a casa deles, a região deles, joia? Também da população quilombola, que a maioria dos quilombolas eles ficam próximos a rios, e já estão lá já há mais de século. E é interessante porque você constrói uma barragem e fala assim, ou você sai ou você vai morrer embaixo da água. Obviamente, eles vão ser retirados e colocados em outro lugar. Mas só que não é o mesmo que eles foram nascidos e criados. Então, gera, sim, um dano cultural absurdo. Terras e comunidades indígenas também são atingidos de forma direta pela construção de barragens. Essa tela aqui, pessoal, ela produz dezenas de questões de vestibular, mas dezenas, tá? Quais são os impactos, ou existe impacto na construção de hidrelétrica? Então eu fiz questão de pontuar para vocês. Joia? Perdendo terras agricultáveis também pode ser colocado, tudo bem, pessoal? Deslocamento de cidades, cidades que tem que mudar de um lugar para o outro, joia? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho das termonucleares, né? Não podia deixar de falar. Mesmo aqui no Brasil, nós temos apenas Angra dos Reis 1 e 2 funcionando. A 3, Angra dos Reis 3, faz mais de 30 anos que os caras estão aí para construir, constrói para, constrói para, constrói para. Repara o que eu estou falando, mais de 30 anos, tudo bem? E não sai do papel. E que continue assim para não sair do papel, né? Porque eu acredito que com o potencial energético do Brasil, a gente não precisa ficar gastando energia numa usina nuclear, certo? Mas cada um tem o seu pensamento, né? Vamos lá. As usinas termonucleares produzem energia elétrica pela fissão, separação do núcleo do átomo de minérios, como o tório e o urânio. Pode ser também o plutônio, tá, pessoal? O plutônio ele também é utilizado. Joia? Em razão pela qual são denominadas também de usinas nucleares ou usinas atômicas. Sim, podemos chamar usinas nucleares Angra dos Reis 1, Angra dos Reis 2. Só para vocês saberem, as usinas do Brasil foram feitas na região serrana, ali de Angra dos Reis. Angra dos Reis é na Serra do Mar, né? Mas só que ela está encaixada, tem uma serra do lado direito, tem uma serra do lado esquerdo e tem uma serra enorme atrás. Por que ela está exatamente nesse vale lá embaixo? Porque a própria serra oferece, em caso de uma suposta explosão, a serra oferece vamos dizer assim, uma proteção natural, né? Mas só que o grande problema é que está junto da água, e aí pode contaminar radioativamente a água do mar. E aí, ali é uma região que passa uma corrente marítima que vem sentido do sul do Brasil para o Rio de Janeiro, pega naquela região e vai até o litoral nordestino, tudo bem? Então chega até aqui para a gente no Rio Grande do Norte, só para vocês terem uma noção, bem longe essa corrente marítima. Se houvesse qualquer dano,
Os caras não pensaram na corrente marítima, só pensaram em proteger a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né? Ou ex-capital, no caso, do Brasil. Capital do estado e ex-capital do Brasil. E foi bem interessante, mas os caras não calcularam as correntes marítimas. Tenso. Bombardeados por nêutrons, atenção, os átomos liberam grande quantidade de calor. Então, como que eu faço para liberar o calor, tá? Isso é uma coisa que nós viemos a ter conhecimento, nós que eu falo, assim, professores, pessoas mais públicas tal, nessas últimas décadas, porque antes nem isso era liberado para a gente saber como que funcionava. Existiam teorias, pode funcionar assim, pode funcionar assado. Muitos professores batiam no peito e falavam assim, não, era assim que funcionava, mas só que ninguém realmente comprovava para a gente como que funcionava. Hoje você vai para Angra dos Reis 1 e 2, você consegue fazer passeios guiados que eles mesmos falam, tá? Eu fiz o passeio, é sensacional. A tecnologia, apesar de ser velha e ultrapassada, parece coisa super moderna, tá? Para mim, pessoa farol, que é leigo no assunto. Parece aqueles negócios de cinema, super modernos, assim, sabe? Mas, para quem domina da arte, fala que realmente é antigo. Lembrando que nós compramos a tecnologia ultrapassada da Alemanha para fazer as duas usinas, Angra dos Reis 1 e 2, e agora a 3, né? É só que a 3 eles estão falando que vai ser com uma tecnologia mais nova, inclusive francesa. Bom, sei lá. Bombardeados por nêutrons, os átomos liberam grande quantidade de calor na forma de radiação, que aquece a água e produz vapor suficiente para movimentar as turbinas. Pode ver, tudo envolve a água e o vapor, tá? É importante, todos caem matando em cima desse tipo de processo, porque reclamam que esse processo gasta muita água e demanda muita água mesmo. Ele não produz esse vapor da água que sai, pessoal, é só água em forma de gás. Então, é uma energia que libera para a atmosfera apenas vapor d'água. O problema dela ambiental é o resíduo que fica. Porque material radioativo, ele nunca acaba. Se ele nunca acaba, automaticamente, ele tem a meia-vida, né, que vocês estudam em química, a meia-vida do produto, né? Então, vamos supor, o urânio, a meia-vida do urânio é 40 anos, supondo, tá? Eu não sei qual que é certinho. 40 anos. Então, eu tenho 100% de urânio. 40 anos depois, eu vou ter 50%. 40 anos depois, eu vou ter 25%. 40 anos depois, eu vou ter 12,5%. Aí eu vou parar por aqui, porque eu sou de humanas, eu não vou saber fazer a conta daqui para frente, tá? Mas é só para vocês entenderem, beleza? Ele tende ao infinito, ele tende a nunca acabar, e você tem que sempre guardar esse resíduo, né, até que ele não faça mais nenhum mal, tudo bem? Então você gasta muito dinheiro com resíduo que sobra da produção energética. Por isso que ela é tão criticada no mundo inteiro. Mudei aqui a letra, porque a gente fala do Brasil, joia? Então, aqui, especificamente, eu vou falar agora, em vez do mundo, comparando o Brasil, agora é Brasil, comparando o mundo, só para fechar, tá? É bem fácil. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil é produzida em usinas elétricas, ou seja, grande parte da matriz elétrica brasileira provém de usinas, atenção, que usam a força das águas correntes na forma de energia primária. Então, as hidrelétricas. No ano de 2013, atenção, a hidroeletricidade foi responsável por 70,6% no país. Usinas termoelétricas, olha isso que bacana, ó, as termoelétricas 25,9%. Usinas nucleares, olha o tanto que as usinas de Angra dos Reis produzem, ó, 1 e a 2, ó, 2,4%. Beleza, você gasta milhões por mês para produzir 2,4% da energia brasileira. Fazer o quê? E usinas eólicas, 1,1%, tá? O dado interessante, que ainda não está pronto, o de 2020, mas até agora tem uma parcial, até o meio do ano, a energia eólica no Brasil gerou mais de 2,5% só até o meio do ano, do total de energia do país, tá? Se manter essa média, 2,5%, comparando com 2013, né, que foi 1,1%, você tem uma quantidade mais do que dobrou, certo?
Então, aqui eu coloquei para vocês na forma de gráfico para vocês conseguirem enxergar tudo isso que nós colocamos aqui, ó. Hidroeletricidade no Brasil, então a energia elétrica que a gente usa predominantemente, né, mais de 2/3 vem de eletricidade. Gás natural está aqui, pessoal, olha só o quanto você tem da termoelétrica, gás natural, biomassa, bacana, também é queima. Olha aqui, ó, derivados do petróleo 4,4, carvão, pelo fato da gente não produzir tanto carvão, é bem pouco mesmo, 2,6, nuclear 2,4, né, fazer o quê? E eólica, joia, 1,1. Energia elétrica no Brasil, a participação das fontes de energia renováveis, atenção, e limpas, como água corrente, biomassa e eólicas, na matriz elétrica brasileira foi, em 2013, da ordem de 80%, enquanto a participação da matriz energética elétrica mundial nesse setor foi de 20%. Olha só que legal, pessoal. Eu quero chamar muita atenção de vocês para tudo isso, tá? A participação das fontes energéticas renováveis e energia limpa, como água corrente, biomassa, na matriz elétrica brasileira em 2013 foi da ordem de 80%, enquanto do mundo todo teve uma média de 20%. Quando nós falamos que o Brasil é referência em fontes alternativas, fontes renováveis de energia, é por isso, tá? Compara o Brasil com o mundo. O Brasil é 4 vezes maior que o planeta Terra todo. Joia? Isso é muito interessante, né? Tem até uma charge, em 2014, saiu uma charge, o pessoal da Mongólia, comparando com o Brasil, né? A Mongólia usa 99,9% de queima de carvão ou petróleo. Presta atenção, 99,9%. E a charge foi feita em cima disso, né? Que eles têm só 0,01% de energia limpa, que inclusive é um estudo da Universidade de Campinas, se eu não me engano, ou da UNB. Ah, mamãe, eu não lembro. É de uma dessas universidades gigantes do Brasil que estão tentando implantar na Mongólia por ser o país mais poluído do planeta proporcional. E lá realmente a poluição é absurda na Mongólia, certo? Mongólia, para quem não está localizado, tem a China ao norte da China. Entre a China e a Rússia, fica naquele meiuca ali. Fica prensado entre os dois, tá? Então vamos lá. A maior parte do sistema de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil é realizada pela Eletrobras, importante órgão do Brasil, tá? Centrais Elétricas Brasil S.A., empresa de capital aberto, então significa que não é mais, né, do Estado, sob o controle acionário do governo federal. Atenção, não pertence ao Estado, mas é um capital aberto. Você vende parte dela, a outra parte permanece com o Estado. Não é mais estatal pura. Joia? Tranquilo? Vamos lá. Energia elétrica no Brasil. Em relação ao consumo, ó, isso aqui é interessante, hein? Constata-se que o setor que mais utiliza energia elétrica no Brasil, a exemplo do que ocorre no mundo, é a indústria, cuja participação relativa do total de consumo desses insumos no país superava a casa de 36%. Então, a indústria brasileira, ela realmente é a que mais consome. Olhando aqui, ó, dá para ver, ó, no Brasil, 36% do nosso gasto com eletricidade é indústria, 29% residência, comércio 19% e outros 16%. Eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Olha como o brasileiro é mal acostumado. Gasta água para caramba e energia também. Energia o brasileiro gasta muito. Olha aqui, ó, quase 1/3. Gente, não chega a ser tão igual, mas é bem próximo. É um absurdo. O brasileiro realmente gasta. Luz acesa, computador ligado, televisão ligada, deixa tudo as coisas aí funcionando, né? Tem gente que deixa o computador ligado e vai dormir. Acredita, gente? Que tá dormindo aí agora aí, ó, né? Deitadão, folgado. Então vamos lá. Energia elétrica no Brasil. O sistema de transmissão brasileiro, considerado o maior do mundo,
e realmente ele é o sistema interligado maior do planeta, maior que o dos Estados Unidos, da Rússia, da China, e aí vai, tá? É controlado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, tá? O pessoal chama ONS, perdão, desculpa, ONS. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, que conta com a participação de empresas de todo o país. Então, ele é pulverizado por várias outras empresas. Por exemplo, no Paraná, representado pela Copel, em São Paulo, representado pela CESP, né, CPFL. No Rio de Janeiro, pela Light, e aí vai, tá? Tudo bem? Trabalhando de forma interligada, importantíssimo. Então, são várias empresas que ajudam o sistema elétrico brasileiro a ser interligados. Então, se faltar energia no estado, você pode desviar de um estado a 1.000 quilômetros de distância que chega ali na onde está faltando energia, tá? As principais fontes de energia para atividades dos setores econômicos do Brasil provêm de eletricidade, beleza? Derivados da cana, lenha e carvão vegetal, que é aquele que a gente, desculpa, deixa eu tomar uma água aí que tá peso. Bora. Lenha e carvão vegetal, carvão mineral e derivados, derivados do petróleo, todos, gasolina, diesel e aí vai, e gás natural, tá? Essas são as fontes. E por último, e não menos importante, o Brasil hoje volta a estar entre os 10 países que mais consomem energia. As regiões Sul e Centro-Oeste lideram o crescimento com taxas de 3,1 e 2,4, respectivamente. Nas regiões Sudeste, segue sendo a região com maior participação no consumo da energia. Então, aqui é o crescimento que aumentou na região primeiro Sul, aqui Centro-Oeste, perdão, né? E o Sudeste participa consumindo praticamente 50% do total de energia de todo o Brasil. Então, tudo que o Brasil produz, metade fica no Sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Tá? Na produção industrial brasileira, os principais segmentos de consumo final de energia são... Então, olha aí, pessoal, que consome muita energia. A produção de papel e celulose, alimentos e bebidas, alumínio, fertilizante, ferro e aço, tá? Esse ferro gusa, que o pessoal fala, é o ferro bruto, basicamente, tá? Cerâmica, pessoal, como gasta para fazer cerâmica, fazer tijolo, telha de barro, meu, isso aí gasta uma energia daquelas que nós falamos, né? Pode ser através da queima de carvão mineral, carvão vegetal, ou até mesmo para alguns doidos aí, forno elétrico, né? Que não compensa de forma alguma, tudo bem? E a indústria química, beleza, pessoal? Ô, Então, professor, fale. será que você poderia voltar só um slide rapidinho? Sim, agora. Aí, ó. Este? Beleza, valeu, professor. Valeu. Não, tira de novo que eu tava com um negocinho em cima do gás natural, ele vai atrapalhar. Aí, pessoal. Aí, ó, a gente tava falando disso aqui, ó. Produzir a telha, geralmente o pessoal faz nesse, né? Lenha e carvão. Se eu não me engano, em Jataizinho deve ter telha ou tijolo sendo produzido, ou alguma coisa do gênero. Posso estar falando alguma abobrinha. Se eu falar alguma abobrinha, me corrijam. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Abro para vocês agora para perguntas. Eita, pessoal, aula boa, aula tranquila. Muito obrigado pela participação de todos. Gostei bastante. Espero que tenham curtido também. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui e aproveitar os 2 videozinhos que nós estamos disponibilizando para vocês, além de fazer a inscrição no canal, né, ativar o sininho, fazer as coisas aradas todas que já estão acostumados. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima.